Chegamos ao nosso último encontro, né, nossa última reunião, nosso último dia de formadores, em grupo, para a apresentação final. Nós temos hoje o nosso desafio também de registrar um pouquinho sobre como foi para nós esse processo, aqui dentro do grupo, de estudos, né, aqui no GE. Então o que que nós vamos alinhar? Nós vamos ter 2 forms para a gente preencher ao longo da reunião de hoje, tá? Eu vou colocar tanto aqui quanto lá no grupo do WhatsApp, para que vocês possam preencher, e daí a gente conseguir também avaliar, fazer essa autoavaliação em grupo de tudo aquilo que foi desenvolvido aqui por nós, né, por todos os cursistas e também enquanto professora formadora, né, para vocês, o que que foi essencial, né, o que que vocês aprenderam, o que que vocês vão levar para a vida de vocês. Hoje nós temos alguns cursistas que vão apresentar, porém, nós vamos ter um início, deixa eu ver se o Antônio já está aqui. O Antônio tinha pedido, ele tá, eu não sei se tem mais alguém ou seja, como que a gente poderia organizar hoje, tá? Nós temos esse início de introdução, então são 40 minutos para a gente conseguir fazer essa fala, responder então o nosso feedback formativo, responder a nossa, o nosso forms de avaliação. Então são 2 forms, tá? E depois a gente inicia a apresentação, e daí a gente vai ter 1 hora de apresentação, decorrente de todas as práticas que a gente vai realizar hoje, porque tem bastante gente para apresentar. Mas eu acredito ser positivo nós primeiro já resolvermos essas práticas de resposta, porque daí já está a maioria do grupo aqui, né, e daí a gente vai fazendo as apresentações. Eu acredito que pela quantidade de cursistas e a quantidade de tempo que a gente tem, vai ser suficiente para a gente ter um tempinho no final, tá, e daí a gente faz daí aquele último forms da presença. Mas caso a gente não tenha tempo, né, eu já gostaria de atender e estender aqui a vocês o meu muito obrigada pela parceria, né, a gente pegou um período já de término, né, e eu acredito que foi muito positivo, tanto para a turma quanto para mim. Eu estou fazendo uma mensaginha, eu vou postar para vocês lá no grupo do WhatsApp, também no Classroom, tá? Com uma imagem de cada um de vocês, a partir do portfólio que vocês entregaram. O portfólio ele já foi avaliado, tá? As notas elas já foram lançadas e hoje mesmo a nossa implementação, de acordo com a apresentação que faz parte da rubrica, já vai ser postado também. Então, amanhã pela manhã vocês já têm a nota de vocês dentro do Classroom e daí depois, né, a nossa formadora geral do núcleo, aonde a gente corresponde, ela vai fazer a migração, então, do SERI para daí conseguir estender dentro do LRCO e daí então as notas subirem lá para a educação e daí vocês conseguirem a impressão depois do certificado de vocês, tá? Com a nota e com a quantidade de participação, tá bom? Todos que estão aqui estão aprovados, né? Assim, o aproveitamento foi de 100% da turma. Nós tivemos alguns alunos, né, alguns cursistas que se absteram ao longo do período, mas foi bem poucos, acho que 2 ou 3 só da turma. Mas a turma, ela terminou, assim, bem unida, né, uma turma bem bacana e a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho. Eu gostaria só de agradecer vocês, tá? Deixa eu já colocar aqui para vocês o nosso primeiro Você vai estar no próximo, Adriele? Eu vou estar, Ah, no terceiro eu vou estar também. tomara que consigamos, né? Eu, pelo menos, né? Ai, que Consigo. bom, Josi. E quem puder divulgar, né, para os colegas, eu acho que vai ter oportunidade também para alguns amigos aí para conseguir. Eu só tenho 3 turmas, tá? Eu tenho a turma da terça e da quinta, e tenho a quinta depois também às 16 horas, tá? Mas daí divulguem para os colegas de vocês para a gente conseguir formar uma turma bem bacana dentro das escolas, tá? Deixa eu partilhar a tela para vocês. Pode falar, Maria. Boa tarde. Professora, você tem turma na quinta, esse horário? Não, é essa turma, né? Porque a gente abre a turma de acordo com o que já aconteceu no segundo trimestre, né? Então, eu vou entrar nessa turma, né? Continua com a mesma turma da quinta, esse horário. E eu tenho uma turma às 16 horas na quinta. E na terça-feira, eu também tenho uma turma às 14 horas. Então, meus 3 horários é terça e quinta, tá?
que vão estar disponíveis. Já vai abrir na próxima semana, no dia 12, tá? As inscrições. Depois eu vou mandar o encarte para vocês no grupo. Obrigada, professora. Imagina. A internet do modo geral, né, esses dias está bem lenta, mesmo com... Tá horrível, professora, a internet, horrível mesmo. Tá todo mundo na reclamando, é rede. geral. Geral, e celular, tá tudo assim, né? Todas as redes, tá? Dizem que essa onda de calor da camada atmosférica ia ter algum efeito. Os professores aí de geografia, o pessoal da área que vão saber dizer melhor, mas parece que tem alguma coisa a ver sim, tá bom? O Antônio? Olá, boa tarde, professora. Boa tarde. Antônio, você gostaria que eu Tudo apresentasse bem? para você? Tudo bem, meu Isso, querido. por gentileza. Eu quero já agradecer, né, o espaço, pessoal, porque nós estamos com muitos professores de atestado médico e eu estou atendendo muitas turmas. Então, eu pedi para a professora, né, a gentileza para que se eu pudesse apresentar minha implementação, que daí eu vou retornar lá, porque tem bastante colega de atestado médico, eu tenho que estar atendendo, daí, obrigado, professora, por este espaço. Imagina. Professora, também logo após o Antônio, se a professora puder me pôr para eu apresentar, porque aqui na região começou trovões e raios, né? Então, falta de energia, eu estou com o meu celular e de repente pode descarregar e eu não dá tempo de eu apresentar, ok? Se Entendi. der Ok, certo, Maria. eu Tá, agradeceria. Obrigada. tá bom. Imagina. Tá fácil não, a gente dorme no calor, acorda no frio, né? É clima do Saara mesmo. Lembrando então que para avaliação do colega a gente pode colocar tanto aqui no chat, mas o Padlet da turma, ele vai estar também para vocês fazerem as contribuições, tá? Colocar lá a contribuição para o colega, elogiar, porque a gente tem bastante contribuições, né, de tudo aquilo que a gente tem desenvolvido. E eu acho que é importante o colega também receber esse carinho de vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui. E o absenteísmo do professor não tá fácil para ninguém, né? A gente está vendo nas nossas escolas que nós estamos com bastante professor, não só de atestado, né? Mas a questão dos problemas psicológicos mesmo, né? Dos professores estarem ausentes, não estarem presentes em sala de aula. Isso está vindo com bastante intensidade, eu acho que é uma realidade de todas as nossas escolas, né? Antônio, você gostaria de começar já? Deixa eu já projetar aqui. Sim, por gentileza. Você fez aquelas 2 últimas páginas de anexo? Ai, desculpa. Ok. Fiz, prof. Eu vou iniciar aqui pelo início, prof. Mas Isso, te apresentando. isso, eu já vou começar bem pela parte aqui, aquela fichinha que está lá com os nomes, objetivo, tá? Posso iniciar? Pode, fica à vontade. Tá, já. Então, boa tarde a todos. Eu sou o cursista Antônio César e o objetivo maior deste trabalho apresentado aqui, tá? É uma turma de 7º ano que eu fiz acompanhamento ali, das dificuldades do ensino-aprendizagem, e o que me preocupou muito foi o número muito grande de notas abaixo da média. É uma turma que eu venho acompanhando desde o início das outras implementações, né, do ano anterior,
E assim, está sendo muito gratificante porque eu tô percebendo muitos avanços, né? E eu continuo com esta turma e estou vendo alguns avanços e é um trabalho bem assim de perto. E o meu foco principal é a aprendizagem. É uma turma assim que vem com uma defasagem muito grande, alunos fora de idade também, sabe? Então é um trabalho bem bacana. Então, o componente no qual eu estou apresentando aqui seria história, né? Onde foi análise da aula do professor, referente a estes componentes, né? Foram realizados no dia que o professor teve 2 aulas, teve vários encontros. A evidência aqui que o maior ponto de atenção identificado, né? Realmente nessa turma é um grande número de estudantes que estão abaixo da média. Por exemplo, uma turma que tem 25 alunos, eu tenho ali 22, 23 alunos que estão abaixo da média. 2 alunos que só estão acima da média. Então, assim, é uma questão bem agravante, né? Um número muito grande de notas abaixo da média. Por isso que eu escolhi essa turma para estar fazendo esse trabalho. Então, foi apresentado ao professor em hora atividade, todo esse desenvolvimento da ação, deixando claro o objetivo para o professor, né, desta turma do 7º ano, que possamos ter avanço no processo de ensino-aprendizagem, né? Então, a importância da observação da sala de aula, juntamente com o professor, um trabalho de parceria, né, que nós temos da observação da sala de aula, sempre no diálogo, tendo harmonia com todos os momentos, pois o objetivo é que a gente venha ter avanço no ensino-aprendizagem, né? Essa é a maior intenção. Então, durante essa observação de aula realizada, percebe-se que o professor faz o seu trabalho com objetivos, ou seja, o professor ele tem um grande objetivo para o ensino-aprendizagem. O professor tem muita força de vontade, mas eu, enquanto pedagogo, eu vi a necessidade de fazer um trabalho juntamente com o professor, né? O que está dando certo, o que precisa melhorar, e o professor aceitou muito essa ideia. O professor, assim, ele foi muito parceiro. Positiva. Então, o primeiro momento ali foi dando devolutiva ao professor durante o feedback formativo, onde foi levado ao professor como está sendo desenvolvidas suas aulas. E que enquanto equipe pedagógica pode estar fazendo para o professor. E eu vi que neste momento do feedback, o professor deu muitas, assim, indícios das suas aulas, aquilo que ele não estava conseguindo. E para nós que estamos assim observando a aula, a gente pode oferecer para o professor orientações precisas, né, bem precisas ali. No segundo momento, eu levei para o professor, ele refletiu sobre a sua prática, questionei pontos importantes ali, tais como está sendo a sua prática em sala de aula e o acolhimento deste professor. Primeira coisa que eu estava observando, gente, é assim, era uma sala que não tinha um acolhimento tanto do professor para com os alunos e dos alunos para com o professor, né? A gente vê que a turma também é importante acolher bem o professor, não é só o professor. E essa turma não tinha uma aula que havia harmonia. Era uma aula bem difícil, os alunos não sentavam nos seus lugares, eu precisava estar o tempo todo. E com a reflexão do trabalho do professor, o que eu percebi? Ele se achegou a mais aos alunos, ele mudou a forma de abordar o seu conteúdo, de acolher esses alunos e começou a mudar. Hoje, por exemplo, a gente tem uma aula mais produtiva desse professor. E no terceiro momento, levei ao professor essas questões como uma forma de avanço no ensino-aprendizagem, né? Que é necessária para que aquele professor venha aderir melhor à sua prática em sala de aula. Aqui vocês veem assim umas fotos que esses alunos, gente, olha, de verdade, você não conseguia ver eles sentando dessa forma. O professor tinha que o tempo todo, aí o pedagogo fazia o quê? Apagava incêndio, né? Tinha que ir nessa sala de aula, tá, o tempo todo retomando. Quando o pedagogo estava na porta, tinha um comportamento. Quando eu saía, eles voltavam a fazer tudo aquilo, menos atividade.
professor, sabe, bem junto. Só fui uma ou duas vezes, eu fui observação em sala de aula, além desse permitido, né, que a gente faz, e vocês vê na foto aqui, ó, os alunos mais centrados, práticas diferentes que o professor pudesse fazer. O professor levou os alunos para o laboratório de informática, coisa que não haveria, ele não conseguia levar. E ele falava assim, pedagogo, eu não consigo ir para o laboratório de informática com os alunos. E hoje é uma turma que, graças a Deus, ele consegue levar para o laboratório de informática, ele consegue desenvolver um trabalho diferenciado. E os resultados da implementação obteve grandes avanços. O professor refletiu sobre as suas práticas, ele analisou qual caminho pode ser percorrido, sempre tendo foco como ensino-aprendizagem. O professor antes ele dizia da seguinte forma, essa turma não vai, essa turma não dá certo. Hoje ele fala, César, graças a Deus eu consigo trabalhar. Então, assim, a gente vê que são pequenos avanços, mas que fizeram a diferença. Aí tem alguns depoimentos, por exemplo, aqui, sabe? Que os alunos trouxeram para mim, que após esse trabalho, que houve mais interação. Eu tinha aluno que ele ficava totalmente fechado nas aulas. Ele não compartilhava com o outro. Aí tem algumas fotos aqui, ó, das atividades. E essa síntese do resultado para a apresentação aqui, falou para resumir aqui, né? Isso. Como se deu a 2 sua minutos, tá, implementação meu em amor? tópicos. Tá, joia? Aí eu coloquei aqui, ó, os momentos relevantes foram, no meu ver, as reflexões que foram ali compartilhadas com o professor. O professor refletiu mesmo sobre a sua prática. O professor colocou assim o trabalho dele ali diante das nossas conversas, refletimos junto, analisemos junto. Foi um trabalho que foi bem compartilhado, então houve muita dedicação, foco na ensino-aprendizagem, a melhor interação entre professor e estudante melhorou bastante, a importância do acolhimento ao professor. Vejo que o professor está acolhendo mais, não que ele não acolha os alunos, mas era difícil ter esse acolhimento. E os alunos, de certa forma, eles deram espaço para que o professor pudesse trabalhar, né? Fosse colocar no lugar dos alunos. E eu vejo que o professor não está sozinho. Se pedagogo, se a gente não sentar com o professor, tentar ajudar ele ali, claro, vai mudar 100%? Não vai. Mas se a gente puder alcançar um aluno que seja, está ótimo. Eu vejo que é um trabalho importante esse acompanhamento ao professor. Nós temos que estar em parceria o tempo todo, ligado, porque o nosso foco é aqui, é o ensino-aprendizagem. E a prioridade para nós sempre vai ser o aluno, né? Nós não temos outra prioridade a não ser os alunos. Eu achei importante esse trabalho, eu vejo que contribuiu muito para a sala de aula. Todos os dias esse professor, quando ele tem aula, ele passa aqui e cada dia a gente comenta, né? E é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela atenção e estou aprendendo muito com esse trabalho a cada dia. Tenho muitos anos de experiência, mas eu sempre digo, todos os dias eu estou aprendendo, não sei tudo, né? Sempre a gente vai aprendendo um pouquinho ali, um pouquinho lá, né? E nós chegamos lá. Que Deus abençoe a todos e até a próxima, tá bom? Amém, obrigada, bom trabalho, viu? Parabéns. Deu uma oscilada algumas vezes, mas a gente conseguiu te ouvir, tá bom? Que Deus abençoe tua jornada, e é isso mesmo, é de pouquinho, né? A gente está construindo tijolinhos, e eu acho que o efeito é esse, é o efeito dominó que a gente vai conseguir criar com os nossos professores, desse atendimento, desse acolhimento, até eles entenderem que a hora de atividade é uma formação em serviço e que a gente faz parte desse momento com eles, né? Que essa construção é importante e necessária para que haja resultados, tá? Maria, eu já vou compartilhar o seu também, tá bom? Para daí você já ficar tranquila aí.
Pronto, Maria, pode começar, tá? 5 minutinhos, daí eu te aviso o término, tá bom? Ok. Boa tarde a todos e a todas, né? O meu trabalho foi focado mais na questão, na disciplina de matemática, porque ao perceber que na prova Paraná os alunos não se saíram muito bem, e também com o resultado do primeiro trimestre, também eles não foram muito bem. Então, eu peguei o descritor de menor acerto lá, que foi da prova Paraná, em que os alunos, eles só atingiram 5,5%, né, do resultado, e a partir daí eu comecei a fazer uma análise juntamente com os dois professores da disciplina, e conversei com eles para que nós pudéssemos, assim, verificar aqueles alunos que estavam levando a sério e aqueles que não. O primeiro momento, o que os professores comentaram foi que, no momento da avaliação, quando é uma prova, principalmente a prova Paraná, os alunos eles não levam muito a sério. Então, teve aluno que eles falaram, comentaram que dentro de 30 minutos é, responderam a prova e queriam o gabarito para preencher, aí o professor disse que não, que tinha um determinado período, né? E a gente, mesmo a gente fazendo assim uma campanha de conscientização para que eles levassem a sério aquilo que eles tinham aprendido, porque a prova Paraná é o resultado daquilo que os professores trabalharam com eles no primeiro trimestre. Mas como não obtivemos um bom resultado, então partimos a partir dali para que pudéssemos, né, melhorar. Então foi conversado com os dois professores durante a hora atividade, qual seria a melhor forma de eles analisarem, né, aquela situação e como eles poderiam modificar, né? Então, eles fizeram atividades diferenciadas para os alunos, fizeram até a questão de, na sala de aula, mudaram as carteiras, né? Trabalharam em grupo, aí teve alunos que de outra turma, que eles perceberam que os alunos se saíam muito bem, formaram grupo de estudo num horário diferente, os alunos começaram a vir no contraturno, e os pais aceitaram, e aqueles alunos do PMA também, que estão no grupo, né, foram ajudar também aqueles que estavam se sobressaindo melhor, que os professores viram que eles já estavam atingindo, então foram ajudar aqueles que estavam ainda com bastante dificuldade. Então, os professores tentaram modificar a forma de trabalhar. Eu entrei em sala de aula umas vezes para verificar, né, como que estava sendo esse trabalho que os professores estavam desenvolvendo, e percebi, assim, que da parte dele eles estavam se esforçando. Mas como nós temos esses alunos que vieram de lá, foi de um período da pandemia, foi o período em que eles estavam no segundo ano, aí segundo e terceiro ano, então eles passaram por aquele período da pandemia e eles chegaram ali com uma bastante dificuldade, principalmente na matemática. Aí nós procuramos os professores da escola ao lado, porque a nossa escola ela faz dualidade com a escola do município. Aí nós procuramos os professores de matemática para ver a forma como eles trabalharam durante aquele período e depois o período novamente como é que diz, de pós-pandemia, né? E como eles foram alunos assim, que praticamente ficaram desassistidos, pegavam, os pais vinham buscar tarefa e depois devolvia aquelas tarefas, e não teve como alguém para auxiliá-los, né? Já que eles, assim, a escola que eu trabalho é na área rural, né? E muitos pais sentiam muita dificuldade, e também não tinha internet para trabalhar com os próprios filhos, né? E a escola de lá só trabalhou com material impresso, não chegou em nenhum momento a trabalhar com os nossos alunos do estado, como era pelo Clésio, né?
Então, eles vieram com uma grande dificuldade. Então, essa turma e a turma do ano passado que nós tivemos, foram os alunos que nós tivemos com bastante dificuldade, principalmente na matemática, na língua portuguesa, eles se saíram um pouquinho melhor, mas na matemática está bastante difícil, principalmente o 6º ano. O nosso 7º ano, que era 6º ano do ano passado, esse ano eles estão... Maria, 1 minuto, tá? Aham. Então, eles se saíram melhor. Então, agora, a partir de agora, os professores estão trabalhando com eles assim, dupla, né? E aqueles alunos que têm mais, estão tendo mais facilidade, eles estão trabalhando, né? Assim como se fosse uma mesa redonda. Então, primeiro momento, eles vão trabalhar assim, no geral, no grande grupo, e depois eles dividem aquele grande grupo em dupla ou então em trio, para eles poderem desenvolver as atividades, sempre tendo um aluno que tem mais facilidade para ajudar aquela outra turma. Então, está sendo trabalhado assim agora com essas turmas de 6º anos, né? Os alunos, foi escolhido os alunos que têm mais facilidade e que estão entendendo melhor o conteúdo, ele é o monitor ali daquele grupo e ele vai trabalhar com os seus colegas. O importante que eu achei disso aí, professora, é que os professores, não só da disciplina de matemática, mas das outras disciplinas, entraram também numa forma de ajudar o professor de matemática, né, dentro da sua própria disciplina, passando o conteúdo e sempre buscando alencar, assim, atividades que puxasse pela matemática aquele conteúdo que os professores estão trabalhando. Isso eu achei muito importante. Então, foi conversado com os professores, não só da disciplina de matemática, como das outras também, tá certo? Então, é esse o meu trabalho para apresentar e quer dizer que fiquei muito feliz de conhecer a professora e os demais colegas no grupo também, tá? E espero participar da próxima turma juntamente com vocês. Apesar de começo do ano eu vou pedir a minha aposentadoria, né? Mas eu quero participar desse terceiro momento, né? E se der certo, não sei quanto tempo vai levar para sair, mas vou, né? Vou pedir minha aposentadoria e não é porque eu vou pedir, esse momento é um momento de, como é que diz assim, interação e de aprendizagem, como o colega falou, a cada dia a gente está aprendendo, né? E a nossa vida é um eterno aprendizado, tá? Muito obrigada a todos, de coração, fico muito agradecida. Obrigada a você, Maria. Parabéns, viu? Esse trabalho da interdisciplinaridade é tão importante, né? Quando a gente consegue trazer também para outros professores, né, a realidade da matemática, que a gente consegue conviver e correlacionar com ela dentro de outros componentes, né? Isso traz também uma visão de união para que os professores também consigam, né, contribuir com essa prática e que português e matemática, que são as nossas disciplinas carro-chefes aí, sejam também destacadas. Parabéns, tá, Maria? Muito obrigada e que Deus abençoe sua vida, né? Eu que estou só começando, tenho até inveja da Maria, essa aposentadoria chegando, que Deus abençoe, tá? É merecido, tá? Que Deus abençoe sua vida. Juliane, levantou a mãozinha. Amém. Eu bati sem querer, professora. Ah, então tá bom. O Paulo tá por aí, já quer apresentar ou quer esperar eu fazer a apresentação aqui, depois ele apresenta? Paulo tá por aí? Oi, prof. Não está. Oi, quer apresentar já, Paulo? Oi, eu estou sim. Então tá. Então eu já vou projetar aqui tua apresentação e Pode depois ser, eu já prof. dou Se não tiver continuidade ninguém na com aula. urgência, emergência aí, pode ser. Urgência. A gente tá com lista de prioridade, urgência e Professora. emergência hoje. Professora, Oi, pode falar, Iná. não, eu não me lembro em que ordem que eu estou, se eu gostaria de saber para me organizar aqui, que eu também estou bem corrida hoje. Ó, a próxima é a Rose, depois a Claudimeire, a Sueli, a Adriana e depois você, Iná. Quantos minutos cada um? 5 minutos cada um, tá? De 5 a 6, dá para tolerar ainda. Até as 13 eu consigo apresentar, né? Até as 3, sim. Uhum. Tá, obrigada. Tá bom? Imagina. Deixa eu já projetar o do Paulo aqui, que daí depois a gente faz os momentos que a gente precisa realizar aqui, o preenchimento do nosso checkout, tá? A gente fez um pouquinho invertido,
A gente iniciou com as apresentações, mas não tem problema. A gente faz um momento aqui, depois. Então, lembrando que hoje eu já faço esse fechamento, tá? As notas do portfólio, elas já foram lançadas ainda há pouco. A gente já está fechando. Esse lançamento vai ser feito pro RCO também, para que daí a turma seja adequadamente fechada, logada, e daí a gente consiga, então, lançar para vocês lá no RH Sede, para vocês conseguirem imprimir o certificado de vocês, tá? A internet não para só aí na casa de vocês, aqui também. Ela fala assim: "Estou respondendo, procurando". Ó, tanto do Paulo quanto da Maria e do Antônio estão lá no Padlet, tá? Vocês podem contribuir com as falas de vocês e inserir lá o comentário. Foi colocado outro link ou é aquele mesmo da semana passada? É o mesmo. Eu postei aqui no chat de novo, tá? Eu postei aqui no chat e eu coloquei no grupo entrei do um pouco WhatsApp. atrasada. Ah, tá. Tá, ok. Tá? Tá no do WhatsApp também. Imagina. Uhum. Posso, prof? Pode, Paulo, pode se apresentando. Acho que já está Tá, aparecendo. então, boa tarde, pessoal. Antes de iniciar a minha apresentação, prof, eu gostaria de agradecer muito aí a sua compreensão em relação à minha... em eu colocar lá para o meu trabalho, né? Não disse para você lá no particular, teve um acidente doméstico lá com a minha esposa e eu não cumpri ali dentro do 30 dias, até o dia 30, tá? Mas eu não tinha cabeça lá para fazer o trabalho, então, sim, gostaria de estender essa compreensão, essa humanidade aí por sua parte. Eu sou o professor Paulo, e sou aqui do núcleo de Umuarama, e eu estou com duas frentes, né? Eu estou na equipe pedagógica e estou aqui como diretor auxiliar nesse momento, porque o diretor auxiliar ele saiu para concorrer às eleições e me convidaram para ficar aqui até essa volta dele, tá? E é uma experiência, assim, única na vida de todos os professores, de todos nós aí. O trabalho, né, que eu desenvolvi foi junto ao professor de História, um trabalho com uma turma de 6º ano, uma turma do período matutino. Por que essa turma, prof? Porque quando eu conversava com o professor, na hora de atividade, é um professor assim que a gente tem uma proximidade, uma relação muito boa, então a gente troca bastante figurinha. E eu gostaria de entender junto com ele, porque teve esse descritor, o 04 aqui, que teve, né, um aproveitamento muito baixo lá na avaliação da prova Paraná. E quando eu conversava com ele, eu falei, professor, e lá na sua avaliação interna? Ele falou, não, na minha avaliação interna não, porque lá a gente tem, né, outros mecanismos para avaliar, né, o professor é mais próximo, o professor chega, o professor, né, tem toda aquela dinâmica de trabalhar com os alunos. Ele falou, então, na minha avaliação interna não tem aluno assim abaixo da média. Né? Daí a gente foi entender, né, o porquê dessa prova Paraná. E ele também, nessa turma, são alunos, nós temos 2 6º anos, esse 6º ano A e tem a turma do 6º ano B. Essa turma do 6º ano A é uma turma de alunos que vem das escolas municipais. Já os alunos que veio para o 2º ano, para o 6º ano B, são uma turma que vem de uma escola pública, de uma rede de ensino, que é uma rede das escolas das irmãs, que eles chamam, né? Então, é uns alunos que eles chegam para nós aqui, chegam com uma bagagem, né, melhor,
essa turma do sexto A é uma turma assim, com muita diversidade. Tem aluno avaliado, tem aluno com idade séria, ano distorcido. Para você ter uma noção, tem 2 alunas aqui com 19 anos de idade e ainda está no sexto ano, sabe? Aí tem alunos laudados, é uma turma assim, com muita dificuldade. E daí, na aula de atividade, conversando ali com o professor, né, a proposta era que, né, levasse até esses alunos ali, né, esse trabalho de forma diferente. Então, desde lá da hora de atividade, a gente foi conversando com o professor, tendo sugestões, né, de que maneira poderia melhorar, né, essa recomposição da aprendizagem. Quando o professor César estava apresentando ali, eu me identifiquei bastante assim com o meu trabalho, na linha dele, né? O que você fazer, né, com esses alunos para que eles, né, para que faça essa recomposição da aprendizagem? Até lá na primeira edição da Prova Paraná, professora, até eu coloquei para a nossa tutora, que faz a tutoria da nossa escola, que deu certo, que foi o professor de português e o professor de matemática que estava aplicando lá a primeira prova. Então, eles tiveram todo aquele cuidado de ir lendo questões a questão com o aluno. Então, eles foram fazendo a prova todos juntos. E, por incrível que pareça, eles não tiveram um resultado tão ruim. Né? Daí, comentando com a tutora, falou, até colocando para ela, a gente sabe que não é uma prática, de repente, assertiva, mas foi uma maneira que a escola, que nós, nessa turma, procuramos de, né, que eles também tivessem essa recomposição da aprendizagem, né, de certos conteúdos ali dentro da Prova Paraná. Tá? Então, eles, assim, tiveram, assim, de uma maneira geral, eles tiveram um acerto, não deu muita diferença em relação às outras turmas. Tá? Esse atendimento ali, ele é muito, muito importante com o professor na hora de atividade. Inclusive, hoje eu, né, fiz as observações de sala de aula ali, e depois a gente volta a fazer o feedback com o professor, né, da aula, do momento ali, e ainda o professor fala, que bom que a gente tivesse isso direto. Fala, professor, é o sonho de todo pedagogo, né, ter esse momento, né, para que você vai lá, você acompanhe o seu professor na hora de atividade, né, no planejamento dos seus conteúdos, né, adequando ali de acordo, né, a série ano daqueles alunos, né, o nível de aprendizagem, o nível de dificuldade, mas infelizmente a gente não consegue fazer isso assim no nosso cotidiano. Né? Por mais que a gente faça a nossa agenda de atendimento, por mais que a gente se esforce, a escola ela é muito viva, a gente acaba furando em várias situações. Então, quando você tem assim esse atendimento com o professor ali na hora de atividade, e depois leva isso para dentro da sala de aula, prof, a mudança assim, é muito visível, ela é muito, sabe, perceptível, né, esse grau de envolvimento, tanto do professor, tanto dos alunos, sabe, ele é muito perceptível, mas infelizmente, com a demanda que a gente tem hoje, a gente não consegue, né, fazer esse atendimento assim, de maneira que deveria ser feito, né, que se pudesse atender uns 60%, 70% dessa forma, mas a gente não consegue, né, de 20% a 30%, eu acredito que ainda a gente consegue prestar esse atendimento ali junto aos nossos professores. Então fica muito complicado, mas quando a gente tem, né, esse tempo aí adicional para que a gente consiga estar sentado ali com o professor naquele momento, o resultado lá é muito visível, tá? Um minutinho só, tá? Se você quiser concluir, tá? fica à Aí vontade. depois lá no final tem o feedback, daí eu coloquei também, né? Aí tem a foto do acompanhamento, da hora atividade, e no final lá, daí tem um relato também do professor, ele fala também dessa importância, né, do pedagógico, tá caminhando junto com o professor, e nessa turma também, professora, tem a professora especialista que atende lá os alunos, né, laudados. Então é uma turma assim que a gente está olhando ela com um olhar diferente, né, para que a gente consiga que eles caminhem também, não muito diferente dessa outra turma, né, que veio de um embasamento melhor, que é uma turma assim que a gente sabe que tem uma estrutura também familiar mais constituída. Então a gente vai procurar, né, com essa turma, né, fazer esse trabalho, né, para que ande junto ali o nível de aprendizagem, para que eles também não fiquem, né, ali à mercê. Tá? Então, assim, foi um momento muito importante.
É muito valioso esse trabalho em grupo, a gente aprende muito. Por exemplo, na hora de fazer assim, um feedback com o professor, hoje eu estou fazendo um feedback diferente a partir do grupo aqui de formadores, né, porque a gente chamava aqui o professor, sentava, conversava. Hoje você, vendo aqui os formadores, por incrível que pareça, abre muito assim a cabeça da gente, como você trazer o professor, como você abordar, como você conversar. Você dá também a oportunidade para ele nos falar, ele nos relatar. Então é muito gratificante a gente terminar um grupo de estudo, um grupo de trabalho, né, acrescentando, agregando ainda mais nas nossas práticas cotidianas. E agradecer você, agradecer a cada um dos colegas aí pela contribuição, né, durante esses 10 encontros nossos aí, tá? Muito obrigado, prof. Obrigada a você. Muito obrigada. E é incrível, né, Paulo? Eu falo assim que o nosso olhar, né, muda, né? Eu falo, senta na minha cadeira para entender o que eu estou passando, né? Então, quando a gente é professora, a gente tem uma noção do que é a totalidade de sala de aula, nossa realidade é só com a gestão de sala de aula. Quando a gente senta enquanto pedagogo, a gente entende, e eu acredito que para você agora, enquanto diretor, também está sendo uma outra realidade. Então, tudo isso vai aprimorar os conhecimentos para as nossas vivências mesmo, né? Que a gente possa carregar tudo aquilo de bom que a gente aprendeu aqui e que o grupo traga realmente para nós essa nova visão, esse acolhimento, essa vivência. E imagina, tá? Assim, essa visão humanizada, não só, né, da prática aqui do Formadores, mas a gente procura acolher sempre, tá? Sempre que vocês precisarem, contem conosco aí. O Paulo teve uma eventualidade, mas foi resolvido. A gente sabe, né, da participação, das práticas, e a eventualidade aconteceu, mas que bom que deu tudo certo, e sucesso para você e na sua escola, tá bom? Um grande abraço. Sueli levantou a mão, já quer falar, Sueli? Imagina, Paulo. Não, professora, foi que eu me desloquei de uma sala para outra, desculpa. Imagina, minha querida. Então vamos lá. Eu vou fazer agora a parte do check-out, e depois a gente já retorna com a apresentação, e daí a Iná já começa apresentando, tá? Aqui a gente vai ter 10 minutinhos, e daí até 3 horas ela já apresenta e a gente dá continuidade nos demais, tá bom? Então, hoje, a nossa prática já iniciou, né, com compartilhamento e também com os nossos feedbacks. E essa análise que o Paulo trouxe é bem essencial, né? O nosso olhar diferente, feedback, assim como o assessoramento da hora de atividade é uma prática formativa para o nosso professor, o acompanhamento da hora de atividade, ele tem que entender esse processo, que nós possamos realmente trazer a reflexão para esse momento, ele analisar o que já foi feito, o que pode ser desenvolvido, o potencial da turma, reconhecer os estudantes naquela prática, né? E nós desenvolvermos tudo isso em conjunto com o nosso professor. E realmente nós gostaríamos muito de ter todo esse momento, né, de qualidade, com mais tempo, com proximidade com o nosso professor, porém a gente consegue fazer a passos longos, e é isso. Então, por enquanto, a gente consegue atender 1 ou 2 por semana, daqui uns dias já vai ser 4, né? E a gente vai conseguindo alcançar esses momentos com os nossos professores de qualidade. Então, o que o check-out ele vai trazer? Ele é uma avaliação geral da nossa jornada sobre o compartilhamento dessas implementações. Então, refletir sobre os pontos de crescimento, identificar o feedback como uma prática importante, vislumbrar a partir do compartilhamento dos colegas as possibilidades da inovação da nossa prática pedagógica. Nós iniciamos a nossa agenda um pouquinho diferente e agora então o check-out, eu vou colocar aqui para vocês um forms, tá? Ele é bem rapidinho e daí a gente já vai preenchê-lo, tá? Eu vou colocar tanto no WhatsApp quanto aqui no chat da turma. Então, quem está no WhatsApp, que eu acho mais fácil acessar, pode acessar lá, que eu já vou colocar. Então, nós vamos ter 2 momentos para preenchimento. Esse é o check-out. Então, vocês lembram que no início da jornada, a gente recebeu uma palavra. Lembra que foi dentro aqui, cada um procurava um presente, tinha um número, e daí cada um recebia uma palavra. Então, teve pessoas que receberam alegria, gratidão, amizade, o respeito. Então, agora é esse momento de você refletir na tua palavra e o que ela, dentro do grupo, fez a diferença para você, que você conseguiu analisar, e daí você vai registrar nesse check-out, então, a sua jornada, apontando quais foram os presentes que você adquiriu aqui no Formadores, tá? Podem fazer isso até mais 10 minutinhos aí, depois a gente já volta para cá.
tá bom? Podem ir respondendo. Alguém levantou a mão? Não. Se alguém tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone. Iná, pode falar. Eu não me lembro o meu presente. Que feio, né? Que É que feio. eu faltei uma reunião só, talvez tenha sido nessa, eu não me lembro. É bem no início do acolhimento, vocês ganharam um presente, daí a prof, eu acho que a prof, né, porque no meu formador isso foi feito assim, colocou na tela, a gente escolhia um número, e daí ela clicava no número, e era o número da tua palavra. E É vocês verdade, receberam uma não me palavra. lembro. Você lembra qual reunião que foi? Não vou lembrar, hein, se foi a 2 ou se foi, eu acho que foi a 1 ou a 2, foi bem no comecinho. E quem não lembra fez o quê? Pega a tua palavra de gratidão, de alegria, do que te trouxe até aqui hoje, tá? E Tá bom. registra lá, tá bom? Ok. Faz um check-out da tua nova palavra, agora você vai ganhar um novo presente a essa reflexão, tá bom?
É isso, lembranças, emoções, amizade, né, sempre a gente vai carregar no nosso coração, porque o grupo de estudo ele nos traz esses momentos, né, nós partilhamos das nossas dificuldades e aqui dentro também a gente consegue compartilhar aquilo que nós temos, né, como práticas positivas, para que outros também possam encontrar em nós ou que a gente seja o apoio de alguém no momento das dificuldades. Então nós iniciamos, né, a retomada da nossa jornada, nós iniciamos então a primeira reunião foi com acolhimento, depois nós falamos um pouquinho sobre aprendizagem, sobre a frequência escolar. Nos 2 temas nós abordamos também a prática do fluxo, né, da frequência, da permanência, da busca ativa, desse aluno estar presente em sala, dessa aula ser uma aula atrativa, para que a gente tenha a presença dos nossos estudantes na escola, esse engajamento do nosso professor em sala de aula. E daí nós vemos também com o nosso planejamento docente, a partir dos resultados das avaliações internas e externas, que fazem parte do nosso fluxo de aprendizagem. E daí nós percebemos, então, que dentro desse planejamento docente, o professor tem que realizar planejamentos que alcancem também a recomposição de aprendizagem, porque muitos dos nossos alunos têm ainda a sua defasagem naquilo que não foi adquirido como competência e habilidade, e isso tem que ser realizado para que ele possa evoluir, para que na próxima seriação ele tenha essa evolução, esse processo. Então a recomposição de aprendizagem, ela traz esse olhar. O Se Liga tá chegando, né, e a gente pensa agora nele também como essa prática, né, de recompor, de revisar, de retomar, para que o nosso aluno não saia, né, e assim, prejudicado daquilo que ele não, se apropriou ainda. Então os conhecimentos eles têm que ser, realizados dentro de sala de aula, esse processo de aprendizagem que o Antônio, que o Paulo citou, né, que a Maria falou, que tem que ser diferente, que a gente tem que trazer esse olhar professor, é isso mesmo, é esse engajamento em sala de aula. E nós, enquanto pedagogos, então, realizamos a prática do acompanhamento da atividade, começamos ali na reunião 7, na reunião 8, na sequência, apresentar algumas práticas que são essenciais para essa sistematização do assessoramento da atividade. Então, tanto o acompanhamento, o assessoramento da atividade junto com o professor, na sala dos professores, a sua essência vai ser o resultado da observação de sala de aula. Então, como que eu vou trazer para esse professor essa reflexão do que foi observado na sala, se eu vou trazer o feedback escada, se eu vou trazer o feedback sanduíche, e daí na última reunião, né, na reunião 9, a gente já falava do clima escolar, dessa gestão de sala de aula, de como a gente trazer para o nosso professor essa realidade da totalidade, da importância dele, da sua gestão dentro da sala para com o clima da escola, né, desde os servidores até a equipe pedagógica, alunos, a família, tudo que a gente consegue atingir quando a gente está falando de escola. E por fim, agora então na última reunião, o conselho de classe, que veio já abordar as nossas práticas de encerramento do trimestre. Então nós quase passamos juntos aí um trimestre junto, e esse trimestre é um pouquinho mais longo, e para nós agora é decisivo, porque nós já conseguimos triar, né, pelas nossas atas, quem vai ser aprovado, como que esse aluno vai estar avançando para que ele alcance essa aprovação, quem que está aí na corda bamba que não recuperou do primeiro aquela nota baixa e que no segundo também não fez por onde, e é a convocação da família, é a busca ativa, é o aluno que estava sem frequência, se vai ser ativado. Então todas essas práticas, né, elas são realizadas aí nesse conselho de classe, e é um conselho decisivo não só para nós enquanto professores, mas também para a vida acadêmica e o sucesso do nosso estudante dentro da escola. Então hoje esse feedback, esse compartilhamento das nossas práticas junto aos nossos cursistas. A avaliação da jornada vai ser o nosso último, tá? O nosso último documento a ser respondido. Então, nós vamos avaliar juntos como que toda a prática do GE nos trouxe enquanto formação. Então, eu vou colocar tanto aqui no chat, são perguntas diferentes, também no Forms, tá? Para que vocês possam responder e ficar registrado dentro, então, da SEED, dentro da secretaria, para que a pasta, então, do curso de formadores possa observar, entender aquilo que é a realidade da escola, tá? Então, coloquem a realidade de vocês, a vivência da escola, como que para vocês isso surtiu efeito, como que para vocês o grupo de estudo contribui, aquilo que também não é viável de realizar, como teve um outro cursista também que já relatou por causa do tempo, né? Então,
façam um registro, tá bom? Registrem aí, esse daí é a parte da avaliação. Então nós temos 2 forms para serem respondidos, e agora a Iná pode falar. Você vai precisar que eu compartilhe para você? Eu prefiro, porque daí eu posso ir vendo aqui, falando, né? Que senão, quando a Tranquilo. gente compartilha. O Forms pode responder depois, né? Pode ir respondendo enquanto eu vou abrindo aqui, e daqui a pouquinho eu já te chamo. Eu já dá mais trabalho a gente fazer o processo de abertura do documento, porque como eu tenho salvo todos, né? E daí quando vai abrindo, ele vai interromper, e daí a gente vai até conseguir abrir, mas vai dar certo. Deixa eu compartilhar essa guia, ver se já foi. Vou colocar também para eles contribuírem. Iná, fica à vontade, tá? Boa tarde, então, todos os colegas. Eu trabalho no Núcleo Regional de Cascavel, no município de Cascavel, atuo na Escola Cívico-Militar Júlia Vanderlei. Trabalho em 2 frentes também. No período da manhã eu trabalho na rede municipal. Então, sempre trabalhei enquanto professora regente, também já fui coordenadora e hoje estou com a educação especial. E aqui no colégio eu tenho turmas de 8º e 9º anos. Quanto à implementação, eu escolhi a turma do 8º D, porque diante já do acompanhamento dessa turma, desde o primeiro trimestre, né, identifiquei algumas fragilidades, algumas dificuldades, relacionamento da turma com professores, índice baixo de aprendizagem, né, e em contrapartida, a frequência é boa, né? Fazendo a investigação, as evidências mostraram que a turma tem uma boa frequência, mas ao mesmo tempo apresenta esse índice, né? Esses resultados insatisfatórios no primeiro trimestre. Então, foi escolhido o descritor com menor acerto em língua portuguesa, que foi identificar a finalidade de texto de diferentes gêneros, né? E por coincidência, a professora de português da turma também estava trabalhando o conteúdo relacionado, que é o gênero textual, reportagem e notícia, porque eles apresentaram assim dificuldade em identificar, né? A diferença ali, a finalidade dos 2 textos que eles se assemelham, né? Então, nós escolhemos a aula... Oi? Alô? Tá me ouvindo? Não, tranquilo. Estou me ouvindo? Uhum. Tá, que teve uma falha aqui. A aula 42 é a aula 20, né? Vou tentar resumir um pouco, porque foi bem extenso, foi a primeira vez que eu trabalhei nesse formato, né? A implementação.
Então, iniciei após a investigação e análise dos dados, combinei com a professora, né, para conversar, assessorar ela ali na hora de atividade, sentamos, fiz o acolhimento com a professora, eu já conhecia um pouco do seu trabalho, apesar de estar nessa escola só esse ano, mas ali no primeiro trimestre, né, já em outros atendimentos, em hora de atividade, observação de sala de aula. Então, conversamos, assessorei ela na questão do planejamento para recompor a aprendizagem aí nesse conteúdo aí, né, dos escritores que apresentaram acerto muito baixo. E depois partimos para observação em sala de aula. Na observação ali, logicamente, algumas questões que foram identificadas, né? Que depois no feedback eu estive conversando com a professora, e também achei muito importante deixar claro para o professor, né? No caso, professora, o objetivo, né, de tudo isso, de estar assessorando na hora de atividade, com o intuito de apoiar, de auxiliar e tudo mais, né? E também para que o trabalho ele seja mais planejado, de forma que a gente atinja os objetivos, né? Que seria a aprendizagem dos nossos alunos. Ali a professora está passando ali, eu coloquei até o print do BI, algumas fotos da evidência da implementação. Nós usamos a técnica Circule e o trabalho de grupos, que eles, após a retomada que a professora fez do conteúdo, trazendo a memória, né? Então, assim, eu vejo que tudo que nós trabalhamos, né? Tudo que nós discutimos durante essa etapa do Formadores foi bem importante para auxiliar nessa questão, a reflexão, a observar com um olhar diferente a aula do professor, né? Então, a técnica Circule e o trabalho em grupo. A professora tem muito domínio dos conteúdos, a turma tem um bom relacionamento. Porém, essa turma aqui é uma turma que ela sempre apresentou dificuldades desde o início do ano e, como eu disse, o relacionamento com os professores, né? É sempre aquela turma que os professores trazem, mas acontece isso, sabe que essa turma é isso, que essa turma é aquilo. Então, eu escolhi para poder realmente ver o que estava acontecendo, né? Então, assim, o que evidencia bastante ali algumas dificuldades. É uma turma numerosa, é uma turma que nós temos um fluxo muito grande de estudantes que chegam e vão embora, então está sempre trocando. Também é uma turma que tem vários alunos com um contexto familiar que não é muito presente, a gente está tendo sempre que estar chamando e trazendo, né, os pais ao compromisso. E também a questão dos estrangeiros, nós temos muitos estrangeiros, nós estamos recebendo muitos venezuelanos, haitianos, cubanos, então tem o problema da questão do idioma, então isso está dificultando, trazendo um índice abaixo do esperado em língua portuguesa, que a gente entende como um processo normal, né, de tudo isso daí. Então, isso aí traz todas essas dificuldades. Não sei como é que está meu tempo, vou tentar. Um minutinho só. Quanto? 1 minuto. Ixi, não vai dar tempo. Mas assim, observei a aula, né? E após esse momento, tive esse contato com a professora para dar o feedback. Então, eu iniciei elogiando o trabalho da professora, que realmente ela faz um bom trabalho, é uma professora comprometida, né? Que tem domínio do conteúdo, mas algumas coisas ali que eu observei, fui colocando para a professora, que seria o seguinte: a falta de fazer um combinado com a turma a respeito de como ia funcionar todo esse trabalho,
E por conta disso, durante o trabalho, às vezes até a professora ali falando ou lendo algo, aluno querendo sair naquele momento, sendo que a gente tinha voltado ao intervalo há pouco tempo, né? Então, coisas que foram ali. Então, o que eu observei foi isso. E passei para ela, conversei, ela concordou, né? Alguns combinados com a turma. Também falamos sobre a questão de estar sempre diversificando as metodologias, à disposição da sala de aula, mas no resumo ali, a turma conseguiu realizar o trabalho, apresentaram, né? Então ficou bem legal isso daí. Prof, se você puder colocar ali onde tem a síntese da implementação, só para ver se eu esqueci de algum detalhe, o slide ali, aqui, Seria isso. Daí ali as fotos, né? Durante a observação e também a apresentação, o resultado foi satisfatório, fiquei bem feliz. Observei que alguns estudantes que eram avaliados, né? Por exemplo, com notas baixas, porém, na oralidade eles conseguem se expressar e mostrar que compreenderam, que estão participando da aula, né? Então, conversei também a respeito da questão da avaliação. E, bom, enfim, a professora ficou satisfeita também, a gente tem esse bom relacionamento, né? E eu gostaria que, de repente, nos próximos, daqui para frente, a gente consiga cumprir a agenda pedagógica, né? De estar atendendo os outros professores também, na hora de atividade, auxiliando eles, observando a aula, dando feedback, que realmente a gente consegue ter esse olhar, né? De como realmente contribuir e aprender também com o professor. Então, seria isso. Muito obrigada, viu? É muito importante, é isso que você disse, né? Esse acolhimento tanto com a turma, quanto com os professores. A gente precisa ter esse olhar de escutativa, de acolhida, para que o bom rendimento, né, e desenvolvimento da turma seja para todos, né? Positivo para a equipe, né? Que vai ficar mais tranquila. E é isso mesmo, a gestão de sala de aula ela é essencial para que o professor possa perceber a sua importância também ao gerir todas essas metodologias, que precisa, né, de uma organização, de um combinado, para que a turma também consiga compreender, né, todos os aspectos a serem realizados. Parabéns, tá? Deixa eu só retomar, então, agora a Rose, depois a Claudirene, a Sueli, a Adriana, a Juliane e a Tiela, tá? Então, 5 minutinhos aí para cada, eu tô deixando sempre 6, passa um pouquinho, mas daí a gente consegue estabelecer um tempo bom para todo mundo apresentar. Obrigada, professora. Imagina, eu que agradeço. Rose, tá tudo certo? Posso apresentar para você? A Rose está por aí, eu já pulo para a próxima. Estou aqui, professora. Você apresenta daí? Eu vou apresentando, daí se eu tiver alguma dificuldade eu te falo. Tranquilo. Pode começar? À vontade. Pode sim, fica à vontade. Tá. Então, eu escolhi a turma, o primeiro C, né? Bom, primeiro eu vou falar da cidade onde eu moro, né? Eu moro em Ivaiporã, núcleo de Ivaiporã, Colégio Estadual Barbosa Ferraz. Nós temos no turno da manhã 15 turmas, né, de ensino médio, formação docente, técnico e desenvolvimento de sistemas. Então, essa turma, o primeiro C, desde o início do ano, ela já é uma turma, assim, que era um ponto de atenção para a gente aqui no colégio, né? É uma turma mais indisciplinada, a gente viu, assim, que eram alunos repetentes, né, reprovados, que vieram de vários outros colégios. Então, uma turma que estava sempre dando, assim, alguns probleminhas para a gente de indisciplina e de aprendizagem. E aí, na prova Paraná, eles tiveram o menor número de acertos, né, no componente de química. E, assim, daí, conversando, eu escolhi essa turma, né, por isso, né, a gente precisava pegar o que tivesse com o menor índice de acerto, né. E conversando com a professora na hora de atividade, explicando para ela que eu ia fazer meu trabalho com essa turma, né, o que levou esse baixo aproveitamento.
E a professora é excelente professora de Química, a professora Tatiane, ela domina muito o conteúdo, é uma professora padrão aqui da escola, né, já há muitos anos trabalhando com padrão fixo aqui na escola, e ela é excelente professora, né, domina o conteúdo, tem boas práticas, e mesmo assim a turma ficou com essa baixo aproveitamento. E aí, conversando com ela, né, o que ela me relatou é isso, né, o clima da sala de aula, a dificuldade dos alunos de concentração, uso de celular em momento inadequado, né, então, esses fatores que ela me apontou. Aí, né, fui fazer a observação da sala de aula e realmente observei que a turma tem essas dificuldades, né. Aí, o que que eu pensei, né? O componente ali, o conteúdo que eles tiveram dificuldade era de compreender a natureza das interações no interior dos átomos, né? Compreender a energia nuclear, né? E saber os riscos das aplicações da energia nuclear, né, no cotidiano, na saúde, no ambiente, na indústria. Então, eu pensei assim, alguma coisa mais prática, né? Porque é um conteúdo difícil, né? Mas se tivesse alguma coisa mais prática para eles entenderem essa aplicação, né? E aí, então, eu fui pesquisar junto com ela, né, o que a gente poderia fazer de forma mais prática para que eles entendessem o conteúdo. Aí eu peguei aquele vídeo do acidente do Césio 137, né? Um vídeo bem interessante que mostra na prática as consequências, né, da energia nuclear, né, e também uma música, né, da Rosa de Hiroshima. E aí a professora achou, né, interessante, concordou e fez o trabalho, né, com a turma. E além do trabalho, né, com as atividades mais práticas, diferenciadas, também a gente tomou algumas atitudes, assim, de fazer um novo mapeamento da sala, proibir o uso do celular no momento, né, que o professor não tivesse, né, que fosse para uso didático, acionar os alunos monitores para ajudar os alunos com mais dificuldades, e fomos tomando essas medidas, né. Aí ela, né, desenvolveu essas aulas, e os alunos tiveram, assim, um bom aproveitamento, eles conseguiram compreender melhor o conteúdo, né. Porque a metodologia da professora é boa, a professora, né, tem bom domínio da turma, mas, né, teve aí esse probleminha aí de foco, né. Aqui estão a fotinha da turma, né, desenvolvendo durante a realização da atividade, né. E aqui, né, a gente é o resultado, assim, né, nós achamos que a turma tem melhorado, que não é de um dia para o outro, de uma hora para outra que a turma vai melhorar, mas ela tem evoluído, né, ela tem evoluído e a professora tem observado, assim, um melhor aproveitamento, tá. Assim, o depoimento da professora aqui, né, que as sugestões sobre o encaminhamento das aulas, né, o mapa de sala e o ato de recolher os celulares foi muito importante para a melhoria do clima da sala de aula. Os estudantes se comportaram melhor depois dessas adaptações. Então, assim, ela achou que foi, né, proveitoso. 1 minuto, tá? Aqui, né, e a professora tem uma receptividade, assim, muito boa, né, com a gente, com a equipe pedagógica, a gente tem um diálogo muito bom. Então, não houve problemas, assim, em ir observar a sala, em dar o feedback, em dar as sugestões, a professora acata, né, e acatou, né, e realmente, a gente se surpreendeu, assim, com a melhora, né, que a turma vem avançando, né. Então é isso, professora, não sei se alguém tem Que alguma bom. pergunta, e o trabalho foi esse, eu acho que nosso trabalho, né, enquanto pedagogo, ele assim, é um trabalho de formiguinha, né, ele vai devagar, a gente vai conquistando, né, os espaços, tanto com o professor como com os estudantes, né, o importante é estar sempre agindo, né, tomando as atitudes no momento que é necessário, né. É isso. Rose, muito obrigada, tá? Obrigada Se pela sua tiver mais alguma partilha, pela consideração, sua professor. contribuição.
a gente faz os apontamentos, imagina. É só agradecimento mesmo, tá? Agradecimento pela sua partilha, pelos momentos, Obrigada. de interação mesmo com a turma, com essa participação. Eu falo que muitas vezes a gente não vai ser a escola IDEB, né, que vai ganhar o retorno, financeiro, mas a gente sabe os resultados positivos que a gente alcança com esse trabalho de formiguinha, né. Parabéns a todos, tá? Mas parabéns para você, Rose, obrigada, viu? A próxima, E então, vamos lá? obrigada, Andriele, por você ter assumido aí a nossa turma, e foi tão bem, né? Parece que a gente sempre esteve com você. Parabéns, eu acho que você conduz muito bem o grupo, você tem o dom mesmo de falar, de conduzir esse trabalho. Parabéns, tá? Você é bem jovem ainda, mas você tem muita capacidade para conduzir o grupo de estudos, tá bom? Parabéns para você também. Obrigada. Obrigada, Rose, obrigada. Para mim foi não, está sendo, né. Agora a gente tem que fazer fechamento de livro e a gente, enquanto equipe pedagógica, só dá o visto, né. E agora é lançar nota, deixar tudo redondinho para que vocês recebam a nota aí. Muito obrigada, obrigada a vocês. Nada seria possível se eu não tivesse o acolhimento de vocês, tá. Clau, vamos lá? Quer que eu partilhe para você? Vamos. Sim, quero. Eu já vou abrir daqui. Obrigado, Maria Lúcia. A Iná, que tá postando aí, tá? Obrigada pelas mensagens do coração. Não vou ficar lendo muito não, porque eu sou emotiva, eu choro, tá? Vocês, tá? Deixa eu partilhar aqui. Boa tarde, eu sou Claudirene Cardoso, sou do Núcleo Regional de Campo Mourão e trabalho no Colégio Novo Horizonte de Campo Mourão. A professora não conseguiu ainda, né? Não, peraí, Clau. Se quiser já falar qual que é a sala que você selecionou, como que foi, aí eu já vou passando Sim. aqui. Então, observando ali os escritores da Prova Paraná, eu selecionei a 8º ano A, e os escritores, né, o escritor que teve menos acerto na Prova Paraná foi o D36, que é resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e gráficos. Está trabalhando a questão de tabelas e gráficos, componente curricular matemático. Pode passar. E a aula selecionada foi a aula 19 do RCO, que era uma aula de recomposição da aprendizagem. Também já estava lá, né, como recomposição de aprendizagem. Então, foi uma aula, assim, bem gostosa de se trabalhar. Então, a evidência é que foi observado que dos 25 alunos, né, que participaram da Prova Paraná, apenas 2 ficou acima da média, nesse descritor, nesse componente, né, que é o componente matemático. 2 acima da média, 2 ficou na média e 22 alunos ficaram abaixo da média. Então, foi, assim, uma contestação muito baixa, né, da questão da média dos alunos. Porém, a hora que eu fui observar, né, o rendimento da turma durante o semestre, já foi, assim, me deixou mais feliz, porque dos 25 alunos, 5 alunos ficaram, só apenas 5 alunos ficaram abaixo da média. Então, no dia a dia escolar, esses alunos, né, alcançou, assim, uma média melhor.
8 alunos ficaram na média e 12 alunos ficaram acima da média. Essa turma, assim, no ano de 2023, ficou vários dias sem professor desse componente. E agora, no ano de 2024, já passaram por troca de professores. 3 professores passaram. A primeira se aposentou, a segunda que assumiu saiu para dar lugar para o terceiro, que assumiu como QPM. Mas eles estão tendo um bom rendimento. Não conseguiu, professora? Eu estou Estão me ouvindo? aqui. Ele está conectando, mas só gira e não está subindo. Estamos te ouvindo, sim. Está bem claro, tá? Ah, então tá bom. Então eu vou continuar aqui sem apresentação mesmo. Tá? Deu certo agora. Graças a Deus. Pode ir próximo. Aí, então, junto, né, identificamos, né, o descritor de menor acerto, aí junto, né, com a professora, conversando, né, fizemos alguns combinados, né. A professora pode ir lá na síntese, lá. Na síntese. Uhum. Então, foi identificado o ponto de atenção, né, através do BI, da Prova Paraná, definimos a turma, né, que ia ser trabalhada, aí, depois, na hora de atividade, né, estabeleci combinados com o professor, na hora de atividade, o que é que nós iríamos, que ia ser observado, e foi determinado que a observação é o próximo, professor. Que a frente a ser observada seria a metodologia utilizada pelo professor. Então, combinamos que isso que ia ser observado. E aí, diante disso que foi observado, né, eu preparei né, o planejamento, junto com ele, e fui para a observação. E na observação, o professor trabalhou a aula 19, que é resolver problema através de tabelas e gráficos, né? Junto com os alunos, né, foi assim, os alunos participaram bastante, estiveram bem participativos, eles deram sugestões, eles fizeram votação, junto construiu o gráfico. Após a construção desse gráfico, né, foi sugerido também, o professor marcou para a próxima aula, no seguinte, eles irem para o laboratório de informática para estar fazendo esse gráfico lá no laboratório, com os alunos. E ali eu percebi, assim, um ponto de atenção que eu conversei com o professor, é o seguinte, que ele explicava, tinha uma boa explicação, ele tinha domínio de conteúdo, clareza, mas, porém, né, como a gente sabe, né, sempre tem alguns alunos que estão desinteressados. Então, eu percebi, assim, que nem todos, né, poucos, mas tinha alguns alunos interessados. Então, nós combinamos, assim, de uma forma de estar prendendo mais atenção, prender a atenção de todos os alunos. E o professor pensou em levá-los para a sala de informática. Ali o feedback, se puder voltar agora. Aí depois fui para após, né, ter observado, né, fui para o feedback, né, com o professor, conversando com ele. Então, o primeiro momento destaquei, né, os pontos positivos da aula do professor, coloquei, né, a clareza dele da explicação, da objetividade, da forma que ele está trabalhando, a importância dele, que ele prendeu, né, a atenção da maioria dos alunos, né. Isso foi a primeira parte do feedback que eu passei para o professor. Segunda. No segundo momento, eu fiz os questionamentos com o professor. Né, e coloquei ali, professor, que eu percebi que, apesar da explicação dele ser clara, objetiva, ele não tinha conseguido prender a atenção de todos os alunos. E perguntei, né, o que ele considerava, né, que estava causando aquela falta de foco de alguns alunos. Aí perguntei também se ele, será que tinha novas atividades, nova forma de estar aprendendo, né,
a atenção de todos os alunos. Perguntei para ele também se ele acreditava que havia possibilidades, né, de estar, né, diversificando essa aula. Aí fui para o terceiro momento. Aí que a sugestão, né, de utilizar programas de computadores, né, para estar trabalhando com gráficos e tabelas. E ele está planejando, né, uma aula para estar trabalhando isso com os alunos. Na aula também que o professor fez, na primeira aula que eu estive ali com ele, ele usou algumas técnicas ali que eu sugeri para ele, que é o vire e converse, né? E ali os alunos, alguns alunos participaram bastante. Mas como a gente sempre sabe, né, que também fui professora, que sempre a gente nunca vai conseguir, né, prender a atenção de todos, mas temos que estar sempre planejando e trabalhando para que a gente possa, né, atingir o maior número possível. 1 minuto, tá? Pode encerrar. Então, é isso que eu teria para... É isso, Cláudia. Foi muito válido, assim, esse trabalho, né, que eu fiz com ele, para perceber ali que o aluno, esse interesse da maior parte dos alunos de estar ali participando, e o professor também sendo um professor novo, que ele era novo assim, que ele era da rede particular, e veio agora para a pública, e conversando com ele, ele percebeu assim, ele falava assim que o quanto que ele percebeu, né, os valores da turma, os valores da escola pública, né? Mesmo ele sempre trabalhando na escola particular, aqui ele está conseguindo desenvolver um trabalho bom com os alunos. E ele colocava, e a gente conversava assim na hora do feedback, e ele falava assim, com os tesouros, né, que ele está descobrindo, que às vezes você ficando só na particular, você não percebe, né, essa grandiosidade que temos, né, na escola pública. Parabéns, muito obrigada. E é bacana esse olhar que a gente traz, né, para que o professor também possa se perceber como ator, né, dentro desse processo de aprendizagem. Muito obrigada, tá, Cláudia? A próxima é a... Deixa eu colocar aqui. A próxima é a Sueli, depois a Adriana, tá? Precisa de ajuda? A Sueli ou a Adriana para projetar ou já podem abrir aí? Meninas, estão me ouvindo? A Juliane ou a... Deixa eu ver quem está depois. A Juliane. Juliane e a Tiela. Posso Uma das apresentar duas já agora. querem apresentar? Eu quero. Tá, perfeito. Pode apresentar. Você pode Pode compartilhar? iniciar aí, tá? Pode compartilhar, professora, para mim, por favor? Posso. Sim. Quer já se apresentar, Ju, de onde você é, e daí eu vou projetando Posso. aqui. Você só avisa quando projetar, porque eu estou olhando no computador e estou visualizando no celular também. Então, eu sou a Juliane, eu sou da área sul, eu trabalho num colégio cívico-militar, e eu coloquei como objetivo a recomposição da aprendizagem dos estudantes a partir de uma aula do RCO com o descritor do menor acerto, porque nas horas de atividades com os professores e também no último conselho de classe, os professores fizeram um levantamento da prova Paraná. Eles colocaram, assim, a dificuldade que os alunos enfrentaram. E nós fizemos um combinado com os professores que faria parte da nota do trimestre. E os alunos tiveram um percentual muito baixo, a questão das notas. Foi um acerto, assim, mínimo. Então, foi por isso que foi utilizada essa questão do descritor de menor acerto na disciplina de matemática. Então, foi escolhida uma turma do 8º ano, e o componente curricular foi a matemática. O descritor de menor acerto foi o D28, que são resolver problemas que envolvam porcentagem, e o D25, que é efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais, adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação.
Então, durante a hora atividade, que foi previamente já agendada, eu conversei com uma professora que eu já trabalho há anos com ela. É uma professora, assim, bastante competente. Então, ela já tem uma experiência de longa data. E então eu fui bem recepcionada por ela. Eu passei algumas sugestões para ela trabalhar com encartes de mercado, com alguns jogos online e com alguns quizzes. E eu fiz algumas observações em sala de aula. Por que eu falo observações? Porque a professora tem uma prática que se os alunos eles não atingem os objetivos, ela não passa para o conteúdo seguinte, porque é matemática, um conteúdo dá seguimento ao outro. Então, quando tem o interesse do aluno, ela vai retomando. E, infelizmente, eu não consegui fazer observação de todas essas aulas, porque a gente sempre está apagando incêndio. Então, eu consegui acompanhar 2 aulas dela, e, a princípio, como eu tinha conversado com vários outros professores em relação a esses descritores de menor acerto, alguns colocaram, tudo bem que a observação é relacionada a uma professora, mas em conversa com outros professores, eles falaram, eu não cheguei a trabalhar esse conteúdo com meu aluno, por isso eu acredito que ele teve uma baixa nota. E ela falou que não, ela tinha trabalhado esse conteúdo com os alunos. Então, percebeu-se que ela trabalhou e os alunos tiveram baixo rendimento porque eles não interpretaram as questões e, infelizmente, por desleixo e por falta de vontade dos próprios alunos realizarem. Então, ela retomou esse assunto com os alunos, alguns mesmo ela tendo retomado e ela tendo proposto atividades diferenciadas, tendo acatado essas sugestões que foi dado para elas, mesmo assim, não houve grande interesse por parte de alguns. Outros, eles realizaram essas atividades, acabaram errando novamente, por questão de interpretação, aí a professora teve que intermediar novamente. A professora tem um domínio, assim, muito grande em relação à turma, embora a turma, entre eles, tenha uma falta de respeito enorme, mas não é só nessa turma que a gente consegue observar. Fala-se muito palavrão, eles tendem a interromper a aula por motivos, assim, aleatórios muito grandes, embora, volto a repetir, a professora, ela consegue ter um bom domínio em relação a isso. O que eu pude observar, que depois eu consegui dar um feedback para a professora, foi que como a turma ela é muito numerosa e a sala de aula ela tem um espaço muito pequeno, até em relação a isso eu não pude orientar a professora para as carteiras serem posicionadas de uma forma diferente, até porque em outro momento a gente já tinha proposto isso e não foi possível, porque eles não conseguiam se mexer. Eu sei que isso gera um tumulto, só que foi um tumulto muito grande, eles não conseguiam passar, os professores não conseguiam se locomover. E mesmo sem essa disposição, o que eu consegui perceber é que um dos alunos, ele saiu desse jogo e estava fazendo uma outra atividade, embora fosse pedagógico, não era atividade de matemática. Aí o que eu consegui orientar a professora foi que ela, das próximas vezes, talvez ela faça atividades em grupo para que ela consiga circular mais em sala de aula, e como nós temos os monitores, ela não tem nesse período uma monitora. Espero que para o próximo trimestre ela tenha, mas que ela também venha contar com a ajuda dos monitores para que ela também consiga fazer um maior acompanhamento. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa que seria importante. Aí eu coloquei ali as fichas, porque a gente acaba utilizando uma ficha, nós temos uma ficha padrão aqui na escola. 30 segundos. Coloquei também uma foto da hora atividade, e eu optei em não colocar, desses 2 momentos que eu participei da aula da professora, eu optei em não colocar a foto dos alunos, embora eles assinem lá o termo de autorização, de divulgação das imagens, mas eu optei em não colocar. Eu acho que seria isso. Perfeito, Ju, obrigada, viu? Parabéns. É isso mesmo, é esse olhar. Como já tiveram outros colegas partilhando no chat, a gente tem essa dificuldade
quanto aos palavrões, quanto à conduta mesmo educacional deles dentro de sala, de não se importarem, né, como na anterior a Claudinei também falou que os alunos não têm essa seriedade nas respostas, nas ações, e a gente tem algumas dificuldades quanto a isso. Mas é um processo, eu acredito que nós estamos passando e que em breve nós teremos resultados positivos aí das sementinhas que nós estamos plantando, tá? Adriana precisa de ajuda para apresentar? Você consegue apresentar daí? Não, professora, eu vou apresentar. Se não der certo, eu falo. Tá bom. Tá bom, tranquilo. E agora, Rose? Aqui. 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 Tem que clicar nele. Pronto. Todo mundo já está vendo? Deu, professora? Sim. Tá. Então, meu projeto de implementação, relato de implementação, foi junto com a professora Giane, que ela desenvolve aqui na nossa escola, Barbosa Ferraz de Vaiporã, o componente curricular Pensamento Computacional. Dentro da análise do BI, do Power BI, a gente acabou vendo que 5% da disciplina dela no descritor 202, né, foi um ponto de atenção. E o que tratava esse descritor? É um programa de detectar erros, né, e removê-los. Então, ela precisa estar assessorada o tempo inteiro com as redes. E nossa escola tem esse problema, tanto da oscilação da Wi-Fi, os computadores, né? Mesmo que a gente tenha os tablets, tem a sala, o laboratório de informática, mas a gente precisava redirecionar o trabalho. Então, o objetivo era realizar sugestões para ela. A partir da hora de atividade, a gente discutiu sobre isso, como que era o trabalho dela pedagógico com os alunos, e como a gente poderia fazer uma proposta, e dentro dessa proposta eu poder auxiliar, a partir do olhar que eu estaria junto com ela em sala. Ela recebeu muito bem, aceitou. Muitas coisas, como a gente não tem muito acesso à questão do Alura, do trabalho, da mochila, do Scratch, a gente fica meio perdido. Mas até com a proposta de ir levar, ela me trouxe muito mais conhecimento, dando subsídios, né? A característica dessa sala, ela atendeu o nível 3. Ela foi uma professora que ela pontuou o acompanhamento na hora de atividade, na observação, mesmo que na observação eu vi que houve uma oscilação muito grande na internet. Mas o preparo dela, né? Eu coloquei muito no feedback para ela que ela conseguiu atender, porque ela preparou esse laboratório, ela testou os computadores, e a proposta pontual que eu levei para ela era desenvolver as atividades no laboratório de informática simultaneamente com os alunos, porque é uma sala indisciplinada, desatenta, com várias dificuldades de aprendizagem, e quando eles ficavam na sala fazendo pelo celular, eles entravam nas redes sociais ou em outras coisas. Então, o que ela fez? Ela cabeou o laboratório, ela fez todo o mecanismo para levar eles. Então, a gente via no rostinho deles que eles estavam atentos e conseguindo. Então, esse foi o momento que ela realizou o que a gente fez de diferencial. Ela jogava no data show, fazia com eles e, simultaneamente, eles faziam, né? Então, qual foi o resultado dessa prática no laboratório de informática? Foi uma melhoria na prática docente dela, na aprendizagem dos alunos e o interesse. E os resultados de implementação foi o trabalho compartilhado, foi novas práticas pedagógicas que ficou até pontuado para ela para levar para próximas aulas, vários momentos sistematizados temporalmente que propiciaram novas ações didático-pedagógicas, a possibilidade de dinamizar a prática docente e, principalmente, uma educação feita com várias mãos, né? Eu tenho uma pedagoga, Sônia, que ela trabalha com outras turmas, mas como é um ensino médio noturno, eu vi a necessidade dela participar e até pedir assim, um depoimento dela, que aqui é muito longo, não vai estar para falando, mas assim,
ela vê, como ela não cuida do primeiro ano, ela vê como que esses alunos estão entrando, como eles vão desenvolver a partir das redes. E o feedback que eu fiz um momento com a minha pedagoga, nós analisamos, e depois eu fiz com uma professora, onde foi o levantamento do Power BI, acompanhamento da hora de atividade, o auxílio do professor na orientação da organização da apresentação dos conteúdos, a realização da observação em sala de aula, que eu, além de a gente viu a importância dele. Estava sendo áudio? Uhum. Tá. E a condução de momento do professor acompanhar o currículo observado. E, de último, o agendamento para um próximo mês, uma observação de sala de aula, para ver como que esse rendimento que teve com esse processo pontual vai ter da primeira aplicação para a segunda e para a terceira edição da Prova Paraná. Aí, professora, mais ou menos foi isso, né? Aí, se você quiser fazer alguma pergunta ou pontuar. Não, Dri, só agradecer mesmo. Parabéns. Eu falo assim que a prática agora, né, dos REDs, a utilização dos recursos digitais, trazem para nós essa nova visão do uso da tecnologia em sala de aula, né? E disseminar a importância disso, né? O cumprimento dessas atividades. Não é só levar ao laboratório. A metodologia ativa, ela não faz por si só. Ela tem que ter o combinado, ela tem que ter o agendamento, ela tem que ter a prática. Então, toda essa gestão de sala de aula, quando a gente observa, né, essa intencionalidade do professor, para que realmente a aula no laboratório seja uma prática efetiva, tá bom? Parabéns, obrigada. Eu gostaria de agradecer a todos que se estenderam um pouquinho aí até o final, agradecer a oportunidade de estar com essa turma. Eu vou fazer uma mensagem do coração e vou postar para vocês, tá? Gosto muito de estar aqui, de poder partilhar também esses momentos dentro do grupo, e que Deus abençoe a vida de cada um, que vocês tenham um ótimo terceiro trimestre, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais. Que Deus te abençoe, professor, e todos os colegas. Imagina, obrigada a você. Obrigado, Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Amém, tchau. Tchau, tchau. Obrigado a todos, professora. Muito obrigado pelo carinho, pelo acolhimento. Até uma próxima. Obrigada, até.